Você já se pegou tentando orar antes de dormir? Mas no meio das palavras, o sono chega sorrateiro e você simplesmente apaga. É uma experiência mais comum do que imaginamos. O corpo rendido pelo cansaço, o travesseiro convidativo e a alma ainda tentando sussurrar as derradeiras palavras a Deus. Mas será que isso representa verdadeira intimidade espiritual? Ou se transformou numa rotina automática, movida mais pela obrigação do que pela devoção genuína? Talvez você nunca tenha refletido sobre isso dessa forma, mas orar enquanto lutamos contra o sono pode ser comparado a tentar ter uma conversa profunda ao telefone enquanto cochilamos. A intenção é boa, mas falta presença verdadeira, falta dedicação integral. Lembra da cena de Jesus e os discípulos no Getsêmani, quando Jesus encontrou os discípulos dormindo durante sua hora mais angustiante, Mateus 26, 40, 41. Então voltou para os discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não conseguiram vigiar comigo nem por uma hora? Aquele momento transcendia o mero cansaço físico. Era uma questão de vigilância espiritual. E talvez nosso hábito de orar na cama esteja revelando mais do que simples exaustão. Pode estar sinalizando uma fé que está adormecendo gradualmente, quase imperceptivelmente. É tentador pensar, qualquer oração tem valor. E de fato, Deus escuta até o murmúrio mais suave. Porém, existe uma diferença significativa entre orar com o coração completamente engajado e apenas balbuciar palavras enquanto o sono nos vence. Fisicamente, quando deitamos, o cérebro começa a produzir ondas que naturalmente nos conduzem ao repouso, reduzindo nossa capacidade de concentração e clareza mental. O coração pode estar sincero, mas o corpo está comunicando desatenção. Imagine escrever uma carta de amor com letra trêmula, às pressas, deixando-a inacabada. O sentimento é genuíno, mas a forma de expressar não honra quem vai recebê-la. Com Deus, o princípio é similar. Ele não exige performance perfeita, mas anseia por nossa presença plena, uma entrega completa, mesmo que seja breve. Se você tem oferecido orações apáticas e dispersas, talvez não seja apenas cansaço, pode ser o momento de reavaliar o quanto da sua atenção ainda está desperta quando você se dirige ao céu. Às vezes, deitar para orar não representa intimidade, mas escape, uma maneira de acalmar a consciência e silenciar a culpa acumulada durante o dia, sem realmente se encontrar com Deus. Nesses momentos, a oração funciona como um tranquilizante espiritual. Oferece alívio temporário, mas não trata a origem dos problemas. A mente humana tem predileção por atalhos. Buscamos conforto imediato, frequentemente de forma inconsciente. Orar deitado pode se tornar exatamente isso, uma prática que aparenta espiritualidade, mas serve apenas para nos acalmar, não para nos transformar. Como Deus falou através de Isaías 29:13. Este povo se aproxima de mim com palavras, mas seu coração permanece distante de mim. Deus não deseja distância mascarada por eloquência religiosa. Ele quer nosso coração, mesmo que esteja ferido, mesmo que esteja confuso, mas inteiramente presente naquele instante. E isso não acontece enquanto batalhamos contra a sonolência. Talvez a oração mais autêntica que você possa fazer hoje seja esta: Senhor, estou exausto demais para palavras elaboradas, mas meu coração ainda te procura. Deus não se impressiona com discursos espiritualmente sofisticados. Ele busca sinceridade no íntimo. A parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18, 9 e 14, ilustra isso perfeitamente. O humilde foi justificado. O performático foi rejeitado. Pesquisas científicas confirmam que quando somos emocionalmente genuínos, até mesmo nosso cérebro opera com maior harmonia. Mas quando oramos por obrigação, geramos conflito interno e culpa desnecessária. Reconhecer nossa fragilidade não é derrota, é o primeiro passo para a cura.
porque Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. Hoje, antes de se deitar, experimente algo diferente. Levante-se apenas por 3 minutos. Escolha um local simples. Pode ser uma cadeira, o chão ou mesmo a beira da cama. Ali, crie um espaço sagrado de concentração. Selecione um versículo bíblico, leia-o em voz audível e ore sobre ele. Esse pequeno gesto, combinado com um movimento físico intencional, transforma a maneira como sua alma se apresenta diante de Deus. Quando movimentamos o corpo com propósito, algo se alinha internamente. Assim como um atleta aquece antes do treino, o cristão desperta o espírito antes da oração, impedindo que o sono roube o que deveria ser sagrado. Orar na cama não constitui pecado, mas pode se tornar um reflexo de como tratamos Deus, oferecendo-lhe apenas nossos restos, não o melhor que temos. Relacionamentos não sobrevivem apenas com mensagens apressadas, e nossa fé tampouco prospera dessa forma. Como disse C.S. Lewis, a oração não transforma Deus, ela nos transforma. Mas como pode haver transformação se estamos adormecendo durante o diálogo? Mateus 26:41 nos exorta: vigiai e orai. O leito é lugar de descanso, o altar de entrega. Quando confundimos um com o outro, não é Deus quem sai perdendo. Somos nós que adormecemos diante da resposta que poderia nos transformar completamente. A verdadeira oração desperta não apenas nossa alma para Deus, mas desperta Deus em nossa alma.